Mulher negra é humilhada e despejada pelo novo dono do apartamento. Mas o que acontece 2 anos depois, só o tempo e a história vão te contar. Imagine pagar o aluguel em dia, cuidar da casa como se fosse sua própria. E ainda assim, só por ser negra, ser humilhada e despejada pelo novo dono do apartamento onde você vive. Mas o que acontece depois mostra que a força de Deus é tão poderosa que até o diabo treme de medo. Agora nos diga, de onde você está nos assistindo? Quem sabe você já ouviu falar sobre um caso parecido na sua cidade? Deixe seu comentário, queremos saber. E fique aí, prepare o coração, porque esta história vai emocionar você. E no final, vai te deixar de boca aberta. Sofia era uma mulher viúva, acordava cedo todos os dias. Era mãe solo de 2 filhos pequenos, Davi, de 10 anos, e Ana, de 6. Ela trabalhava como costureira em casa, transformando retalhos em roupas belas e únicas. Seu apartamento era pequeno, com uma mobília modesta, mas era organizado e cheio de amor. As cortinas que Sofia costurara deixavam a luz entrar suavemente, iluminando o espaço que ela cuidava com tanto carinho. Naquela manhã, enquanto terminava de consertar o uniforme de Davi, ouviu Ana rindo na sala. "Mamãe, olha só o desenho que fiz", gritou a menina segurando uma folha de papel cheia de cores. "Está lindo, meu amor. Você tem um talento incrível", respondeu Sofia sorrindo enquanto ajustava o último botão do uniforme. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Sofia fazia o possível para que os filhos tivessem uma infância feliz. O riso deles era o que a mantinha de pé, mas naquela tarde, a tranquilidade do lar foi interrompida por batidas fortes na porta. Sofia enxugou as mãos no avental e foi atender. Ao abrir, encontrou um homem alto, de terno impecável, que a olhou de cima a baixo com expressão fria. "Boa tarde. Sou o Geraldo, o novo proprietário deste prédio", disse ele direto. "Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo?", respondeu Sofia, surpresa, mas tentando ser educada. Ele não fez questão de entrar. Olhou ao redor do apartamento como se estivesse avaliando algo. Suas sobrancelhas franziram levemente ao observar a mobília simples e os pequenos detalhes caseiros que Sofia havia montado. Apesar da humildade do lugar, tudo estava limpo e bem cuidado, como se cada objeto tivesse sido arrumado com amor e dedicação. Por fim, cruzou os braços e disse friamente: "Quero o apartamento vazio em 1 semana." Sofia ficou imóvel por alguns segundos. O que ele havia dito parecia impossível de processar. "Como assim, senhor?", perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Eu pago meu aluguel em dia, sempre paguei." Geraldo deu um sorriso frio, como se aquilo fosse irrelevante. "Não me importa. Este lugar não é para você." As palavras pesaram como um golpe. Sofia sentiu o rosto esquentar de indignação. Respirou fundo, tentando manter a calma, e respondeu: "Isso é injusto. Não pode simplesmente me despejar sem motivo. Tenho direitos." Ele deu de ombros. "Pode reclamar para quem quiser. Não muda nada. Só não se esqueça. 1 semana." Geraldo virou-se e saiu sem sequer esperar por outra palavra. Sofia fechou a porta com as mãos tremendo. Davi e Ana, percebendo que algo estava errado, aproximaram-se. "Mamãe, aconteceu alguma coisa?", perguntou Davi, preocupado. Sofia forçou um sorriso enquanto tentava esconder as lágrimas que ameaçavam cair. "Está tudo bem, meu amor. Vamos resolver isso." Nos dias que se seguiram, Sofia procurou ajuda. Conversou com os vizinhos, buscou o contato de um advogado comunitário e até pediu informações na prefeitura. O advogado ouviu sua história e confirmou: "Geraldo não pode despejá-la assim, mas ele é um homem influente. Vai ser difícil levar isso adiante." Mesmo assim, Sofia não desistiu. Entrou com uma reclamação formal, mas a resposta veio, rápida e desanimadora. O caso foi arquivado por falta de evidências de abuso por parte de Geraldo. Sentindo-se impotente, ela decidiu ir pessoalmente à prefeitura para apelar diretamente. Quando chegou, foi atendida por um funcionário que parecia mais interessado em terminar o café do que ouvir sua história. Ele a interrompeu antes que pudesse terminar. "Senhora, entendo sua situação, mas Geraldo tem respaldo legal.
Ele pode pedir a desocupação se quiser. Não há nada que possamos fazer. Aquelas palavras soaram como uma sentença. Sofia saiu do prédio com lágrimas nos olhos. A cada passo, sentia o peso da injustiça e a impotência diante de um sistema que parecia estar contra ela. O prazo de Geraldo se esgotou rapidamente e Sofia não teve escolha. Com a ajuda de alguns vizinhos, começou a empacotar suas poucas posses. Enquanto carregava as caixas, sentia os olhares de outros moradores do prédio. Alguns eram de solidariedade, outros de julgamento, mas todos a faziam sentir ainda mais humilhada. No dia da mudança, Davi segurou a mão de sua mãe enquanto ela trancava a porta pela última vez. "Para onde a gente vai, mamãe?" perguntou ele, com a voz trêmula. "Vamos encontrar um lugar seguro, meu filho. Prometo." O abrigo comunitário que os recebeu era pequeno e precário. Sofia teve que dividir um espaço apertado com outras famílias. À noite, enquanto Davi tentava consolar Ana, que chorava de saudade do lar, Sofia ficou sentada na beira do colchão improvisado, com as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas. "Como chegamos aqui?" pensava ela. Os dias no abrigo comunitário eram longos e cheios de desafios. Sofia fez o possível para manter uma rotina para os filhos, mas a sensação de perda a acompanhava como uma sombra. A cada dia que passava, sentia mais o peso da humilhação. Ana, que antes brincava e desenhava alegremente no apartamento, começou a se isolar. O espaço no abrigo era apertado e o barulho constante incomodava. Sofia fazia de tudo para distraí-la, inventando histórias ou ajudando-a a desenhar em folhas que encontrava. Davi, por outro lado, tentava ser forte, mas ela notava como ele ficava quieto, olhando para os outros meninos brincando enquanto segurava o único carrinho que conseguiu trazer. "Vamos sair daqui, mamãe?" Ana perguntou uma noite, enquanto Sofia a colocava para dormir. "Vamos, meu amor, isso é só por um tempo", respondeu Sofia, mas no fundo sentia medo. Não sabia quanto tempo aquilo duraria. Durante o dia, Sofia trabalhava em pequenos concertos de roupas para os outros moradores do abrigo. Usava as moedas que ganhava para comprar comida ou algum doce para as crianças, mas o dinheiro era sempre pouco. À noite, quando os filhos dormiam, ela ficava acordada, olhando para o teto, perguntando-se como recomeçar. Uma tarde, enquanto remendava uma camisa, ouviu duas mulheres conversando próximo a ela. "É aquela ali, né? A Sofia?" cochichou uma. "É, sim. Ouvi dizer que foi despejada porque o dono do prédio queria gente de outro nível lá." Um absurdo. Sofia fingiu não ouvir, mas aquelas palavras a atingiram profundamente. Não bastava ter perdido o lar. Agora sua história era comentada como se fosse um espetáculo de tragédia. Sentia vergonha, mesmo sabendo que não tinha culpa. Havia um vizinho idoso chamado Seu João. Ele era uma das poucas pessoas que testemunharam o despejo. Seu João era discreto, mas bondoso, e sempre respeitou Sofia e sua família. No dia em que ela foi obrigada a sair, ele a viu carregando caixas com os filhos e ficou indignado. Aquilo foi uma covardia. Uma mulher tão batalhadora como ela ser tratada daquele jeito, murmurava ele para si mesmo. Sem saber como ajudar diretamente, Seu João procurou sua neta Camila, uma advogada jovem e idealista. Camila estava começando sua carreira, mas já tinha convicções fortes sobre justiça social. Quando ouviu a história de Sofia, não conseguiu ignorar. "Precisamos fazer alguma coisa, avô. Ele não pode continuar impune", disse Camila, já pegando seu laptop para pesquisar sobre Geraldo. Camila começou a investigar a situação de Sofia. Descobriu que Geraldo tinha um padrão de comportamento. Desalojava famílias negras ou de baixa renda para substituir por inquilinos mais ricos e de preferência de cor branca. Além disso, encontrou evidências de que ele fazia contratos de aluguel por fora, evitando declará-los ao governo para lucrar mais. "Ele não só está sendo preconceituoso, como também está cometendo fraudes", disse Camila para Seu João. "Isso é maior do que imaginávamos." Determinada a expor a verdade, Camila decidiu dar 2 passos. Primeiro, levar o caso de Sofia à justiça. Segundo, usar as redes sociais para contar a história. Na noite em que publicou o relato sobre Sofia,
Camila não esperava que o impacto fosse tão grande. O texto era direto, mas cheio de emoção, onde a postagem dizia: "Essa é a história de Sofia, uma mulher trabalhadora, mãe de 2 filhos que foi despejada de seu apartamento injustamente por um homem que acha que algumas pessoas não combinam com o prédio dele. Ela paga suas contas, é honesta, mas isso não foi suficiente para protegê-la do preconceito e da ganância." Junto com a postagem, Camila incluiu fotos do apartamento humilde, mas bem cuidado, e uma imagem de Sofia com seus filhos no abrigo. Em poucas horas, a história começou a ser compartilhada. Comentários de apoio vieram de todas as partes do país e até do exterior. Pessoas se solidarizaram com a luta de Sofia e se revoltaram com a injustiça que ela enfrentou. "Mamãe, olha", disse Davi apontando para o celular de Sofia. "Tem um monte de gente falando sobre a gente." Sofia viu a postagem de Camila e ficou emocionada. Era estranho ver sua história sendo contada daquela maneira, mas, ao ler os comentários, sentiu uma faísca de esperança. Entre palavras de apoio e indignação, uma pessoa sugeriu algo que mudaria tudo. "Por que não organizamos uma vaquinha para ajudar Sofia a recomeçar?" Camila pegou a ideia e começou a estruturar uma campanha de arrecadação. Gravou um vídeo curto com Sofia, onde ela contou um pouco de sua história. "Meu nome é Sofia, sou mãe de 2 filhos e trabalho como costureira. Sempre lutei para sustentar minha família, mas há pouco tempo perdi minha casa de forma injusta. Só quero dar um lar seguro para meus filhos novamente." O vídeo viralizou. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a doar. Em questão de dias, o valor arrecadado superava todas as expectativas. Quando Camila foi ao abrigo contar a Sofia, a emoção tomou conta. "Sofia, conseguimos." O mundo ouviu sua história. Ao ver o valor arrecadado, Sofia levou as mãos ao rosto, sem acreditar. "Isso é muito mais do que eu poderia imaginar." Seu João, que também estava presente, colocou a mão no ombro de Sofia e disse: "Esse é o resultado da sua força, minha filha. Você merece." Com o dinheiro arrecadado, Sofia finalmente teve a chance de reconstruir sua vida. O valor ultrapassava qualquer expectativa. Ela havia se tornado milionária da noite para o dia. Mas em vez de se deixar levar pela euforia, Sofia tomou decisões práticas e sensatas. "Quero garantir que meus filhos tenham estabilidade, mas não quero gastar nada além do necessário agora", disse ela a Camila, enquanto olhava para os números na conta bancária. A primeira coisa que fez foi comprar um apartamento modesto em um bairro tranquilo. "Este lugar é perfeito para nós", disse Sofia ao entrar no pequeno imóvel com os filhos. O novo lar era simples, mas aconchegante. Pela primeira vez em meses, Sofia sentiu que podia respirar aliviada. Ela também fez questão de pagar Camila pelo trabalho dedicado que ela havia feito desde o início. Quando entregou o pagamento, Camila recusou de imediato. "Não posso aceitar. Ajudei porque era o certo. E eu quero que saiba o quanto sua ajuda significou para mim. Por favor, aceite", insistiu Sofia. Com o restante do dinheiro, Sofia fez algo que ninguém esperava. Ao invés de gastá-lo ou investi-lo em bens de luxo, deixou grande parte guardada no banco. "Esse dinheiro é para algo maior", disse ela a Davi e Ana. "Um dia vamos usá-lo para fazer algo que ajude outras pessoas como nós." Enquanto isto, Sofia não imaginava que sua vida e a de Geraldo, o homem que a humilhou e a despejou sem piedade, iriam se cruzar novamente. Mas desta vez, os papéis estariam invertidos. Ela no comando e ele, vulnerável, submetido às suas decisões. Enquanto Sofia reconstruía sua vida com dignidade, Geraldo enfrentava um pesadelo crescente. A denúncia de Camila havia chamado a atenção das autoridades fiscais que começaram a investigar seus negócios. Foi descoberto que Geraldo fazia contratos de aluguel por fora, escondendo boa parte de sua renda para evitar pagar impostos. Além disso, a exposição pública da história de Sofia arranhou a reputação de Geraldo. Muitos inquilinos começaram a questionar suas práticas e gradualmente foram deixando os apartamentos. Sem inquilinos para pagar os aluguéis inflacionados e com a multa fiscal se aproximando,
Geraldo começou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Isso é uma perseguição, gritou ele ao telefone, tentando resolver a situação com seu contador. Não é perseguição, Geraldo, é a lei. Você vai ter que pagar tudo, respondeu o contador com tom firme. Aos poucos, a vida de Geraldo começou a desmoronar. Ele foi obrigado a vender sua casa e outros imóveis para arcar com parte da dívida. Mas isso ainda não era suficiente. Por fim, chegou o momento em que teve que colocar à venda o prédio onde tudo começou. Camila foi a primeira a saber que o prédio estava no mercado. Quando contou a Sofia, ela ficou surpresa. O prédio onde eu fui humilhada. Não sei se consigo voltar lá, disse Sofia pensativa. Camila insistiu. Pense nisso como uma oportunidade. Você pode transformar aquele lugar em algo positivo, dar um significado completamente novo a ele. Sofia refletiu por alguns dias. Sentia que retornar ao prédio significava enfrentar suas piores memórias, mas também sabia que era uma chance única de reescrever sua história. Com o dinheiro que havia guardado, Sofia fez uma oferta. Geraldo, encurralado pelas dívidas, não teve escolha senão aceitar. No dia da assinatura da escritura, Sofia entrou no prédio com a cabeça erguida. Era a primeira vez que voltava ali desde o despejo. O lugar parecia menor do que ela se lembrava, mas a dor que carregava ao atravessar aquelas portas ainda era palpável. Geraldo estava lá, aguardando-a com um semblante abatido. Mas mesmo em sua ruína, ele tentava manter uma postura de superioridade. Quando entregou as chaves, disse com um sorriso amargo: "Parece que o destino gosta de brincar, não é?" Sofia o olhou diretamente nos olhos e respondeu: "Essas chaves não representam apenas um apartamento. Representam cada lágrima que derramei e cada porta que tentaram fechar na minha cara." Geraldo ficou em silêncio. Por um momento parecia querer responder, mas algo na firmeza de Sofia o calou. Com a posse do prédio, Sofia tinha planos claros. Decidiu reformar os apartamentos, mas não para alugar a preços altos. Queria criar um lugar acolhedor e acessível, onde famílias em situação difícil pudessem viver com dignidade. "Este lugar vai ser um lar para quem precisa, assim como foi para mim um dia", disse ela a Camila enquanto olhava os projetos de reforma. Além disso, transformou o térreo em um espaço comunitário. Criou um ateliê onde mulheres da comunidade podiam aprender costura e ganhar uma renda extra. Também abriu uma pequena sala de leitura para as crianças do bairro. A transformação do prédio aconteceu gradualmente, mas o impacto foi imediato. Pessoas começaram a se beneficiar da visão de Sofia. Os meses que se seguiram à compra do prédio foram de trabalho intenso para Sofia. Mesmo com os recursos disponíveis, ela fazia questão de estar presente em cada etapa da reforma. Os apartamentos, antes abandonados ou mal cuidados, foram restaurados com cores alegres e acabamentos simples, mas de qualidade. Cada espaço ganhava vida, refletindo o cuidado que Sofia dedicava ao projeto. "Este prédio agora vai ser um lugar de acolhimento, não de exclusão", disse ela a um dos trabalhadores enquanto conferia as obras do térreo. No térreo, Sofia implementou o projeto mais importante de sua vida, um ateliê comunitário. Ela contratou outras mulheres da região, muitas delas mães solo como ela, para trabalharem juntas na produção de roupas e acessórios. As máquinas de costura ganhavam vida durante o dia, e o local se enchia de risos e conversas. "Aqui, cada uma de nós terá a chance de recomeçar", disse Sofia na inauguração, com lágrimas nos olhos. Além do ateliê, Sofia também criou um pequeno espaço de convivência para as crianças. Davi e Ana ajudaram a decorar as paredes com desenhos e frases de motivação. "Agora elas terão um lugar para brincar e estudar", comentou Davi, orgulhoso, ao ajudar sua mãe. Sofia acreditava que Geraldo havia saído de sua vida para sempre. Mas o destino, que parecia não ter castigado Geraldo o suficiente, decidiu trazê-lo de volta ao prédio. Desta vez, não como senhorio, mas como inquilino sob o comando de Sofia. Enquanto Sofia transformava o prédio em um símbolo de esperança, Geraldo enfrentava tempos difíceis.
Após vender todos os seus bens para pagar as dívidas, perdeu até mesmo sua casa. Sem opções e sem o status que outrora ostentava, ele passou a ser apenas mais um homem, em busca de um lugar para morar. O destino, com sua ironia peculiar, o levou de volta ao prédio que antes lhe pertencia. Sem alternativas, Geraldo procurou Sofia. Quando bateu à porta de sua nova sala de administração, foi recebido com um misto de surpresa e expectativa. "O que você está fazendo aqui, Geraldo?" perguntou Sofia com calma. Ele respirou fundo, claramente desconfortável. Pela primeira vez, sua postura arrogante havia desaparecido. "Preciso de um lugar para morar", disse ele sem rodeios. Sofia o olhou por um longo momento. O homem que a humilhara estava agora diante dela, vulnerável. "Você quer alugar um apartamento?" perguntou ela, a voz firme. "Sim", respondeu Geraldo, a voz baixa, quase um sussurro. Ela pensou por alguns segundos e, por fim, respondeu: "Aqui, tratamos todos com respeito. Se você respeitar as regras, pode alugar." Geraldo acenou com a cabeça. "Entendido." Mesmo diante da oportunidade de recusar, Sofia escolheu agir com dignidade. Para ela, aquele momento não era sobre vingança, mas sobre mostrar que era possível vencer o ódio com respeito e o desprezo com justiça. O prédio, antes marcado pela ganância e exclusão, tornou-se um símbolo de solidariedade. As mulheres do ateliê, muitas das quais enfrentavam dificuldades semelhantes às de Sofia, começaram a ganhar independência financeira. As crianças do bairro tinham um espaço seguro para brincar, aprender e sonhar. Sofia tornou-se uma referência na comunidade. Pessoas vinham de longe para conhecer sua história e aprender com sua resiliência. Mas para ela, o verdadeiro triunfo não estava na fama ou no reconhecimento. "Meu maior prêmio é saber que meus filhos estão seguros e que este prédio está ajudando tantas outras pessoas", disse ela em uma entrevista para uma emissora local. Geraldo, agora um inquilino como qualquer outro, viveu os meses seguintes em silêncio. Assistia de longe a transformação do prédio e o impacto positivo que Sofia havia criado. Com o tempo, começou a refletir sobre suas escolhas. Ele percebia que, enquanto usava o prédio apenas para enriquecer, Sofia o usava para transformar vidas. Certa noite, ele decidiu procurá-la. Bateu à porta de sua sala e, ao ser recebido, disse: "Preciso dizer uma coisa, Sofia. Eu fui arrogante, ganancioso e injusto. O que você fez aqui é algo que eu nunca conseguiria." Sofia o olhou por um momento antes de responder. "O importante não é o que você fez, mas o que escolhe fazer daqui para frente. Espero que aprenda algo com isso." Geraldo acenou com a cabeça e saiu. Sofia continuou a trabalhar no prédio, mas sabia que sua jornada não terminava ali. Uma parte do dinheiro que havia guardado no banco ainda estava à sua disposição, e ela começou a planejar novos projetos para ajudar a comunidade. Davi, agora mais velho, perguntava frequentemente sobre o que fariam a seguir. "Vamos usar o que temos para alcançar mais pessoas, meu filho. O importante é nunca esquecer de onde viemos", disse Sofia sorrindo. A história de Sofia e do prédio tornou-se um exemplo para todos. Ela provou que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível transformar dor em vitória, injustiça em oportunidade e rancor em compaixão. E, acima de tudo, mostrou que a dignidade sempre encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Esta história de Sofia e Geraldo nos ensina que a vida pode ser cheia de desafios, injustiças e momentos em que tudo parece estar contra nós. Porém, também nos mostra que, com dignidade, coragem e união, é possível transformar até as piores dores em vitórias significativas. Mais do que uma narrativa de superação pessoal, é um convite para refletirmos sobre a sociedade em que vivemos, sobre os sistemas que perpetuam a injustiça e sobre as escolhas que fazemos diante das adversidades. Sofia poderia ser qualquer um de nós. Sua história é um espelho das batalhas que muitas pessoas enfrentam todos os dias. A luta pela dignidade e pelo direito de ocupar espaços que tantas vezes lhes são negados.
Sua jornada nos desafia a pensar sobre como lidamos com nossas próprias lutas e como podemos usar nossas experiências para ajudar os outros e mudar a sociedade ao nosso redor. Esses ensinamentos vão além dessa história. São lições que podemos levar para nossas vidas, especialmente quando enfrentamos momentos de injustiça, dor e transformação. Aqui, aprendemos que a vida pode nos surpreender de formas inesperadas e que a justiça, muitas vezes, vem no tempo certo. E agora queremos ouvir você. O que achou dessa reviravolta emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desta história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais histórias inspiradoras como esta e compartilhe com familiares e amigos. Juntos, podemos espalhar mensagens de superação, justiça e esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.